amiguinhos e amiguinhas, olha nós aqui de novo. Hoje é dia de falar delas, Small Caps. Tem um tempinho que não tratamos do assunto e hoje vamos ver um dado bem interessante, certo, meu querido Doni? Exatamente, Sammy Boy! Salve, salve pessoal! Pois é, muitos podem ter uma visão distorcida a respeito das Small Caps e até preconceituosa em certo sentido, uma vez que tem quem as veja como os patinhos feios da bolsa. Só que, olha só, nós vamos trazer um levantamento que pode fazer alguns de vocês olharem de outra forma para elas. Se alguém é novo por aqui, as Small Caps são empresas de capital aberto com valor de mercado entre 3 bilhões de reais até 10 bilhões. O que diríamos que não é nada tão pequeno assim, ou um valor tão baixo. É que quando comparado com as large caps, que são as gigantes em capitalização, elas parecem nanicas. E alguns carimbos já foram designados para as smalls, como maior risco, menor consistência, recuperação mais demorada depois de uma crise, números frágeis ou então baixa governança, enfim. Mas será que essa é mesmo a realidade dessas ações? Amiguinhos e amiguinhas, e para quebrar esse paradigma, a Trígono Capital fez um levantamento que mostra a consistência e retorno das Small Caps. Analisaram os papéis, essa categoria, desde abril de 2008 até abril deste ano, ou seja, 14 anos de estudo. E o resultado foi uma rentabilidade anual 11,6% maior que o Ibovespa. Exatamente, Sammy Boy, em 14 anos, com 2 períodos bem conturbados, pelo menos, de crises globais, o subprime e a pandemia, a rentabilidade acumulada do Ibovespa foi de 59%. Já as Small Caps entregaram ao investidor 363% de retorno. E essa é uma diferença muito considerável, principalmente analisando o longo prazo. E tem um adendo. Segundo o relatório da Trígono, para chegar nesse resultado, foram excluídas as small caps de capitalização acima de 5 bilhões de reais, o que significa que não foi replicado exatamente o índice de small caps da B3, mas eles fizeram uma adaptação para essa análise. Em períodos aleatórios, as small caps superaram o Ibovespa em 83% dos cenários. Segundo o relatório da Trígono, para chegar nesses resultados, os analistas simularam 60 mil aplicações e resgate nesses períodos, entre abril de 2008 até abril de 2022. Só assim seria possível entender qual apresentaria a melhor rentabilidade e como seria a consistência desse resultado. Como o índice Small Caps, que é o SMLL da B3, pode entrar também Middle Caps, que são aquelas ações com valor de mercado entre 5 e 20 bilhões de reais, a gestora desenvolveu um índice próprio. Ele é chamado de TRIG, T-R-I-G. Ele é um referencial puro, segundo a gestora, apenas com small e micro caps. Ou seja, Doni, papéis com capitalização entre 100 milhões e 5 bilhões de reais. Ou então, uma liquidez diária entre 30 mil reais e 10 milhões. Mas mesmo quando a gente analisa o índice de small caps da B3, apesar dele vir apanhando tem tempos, no mês de agosto foi vista uma recuperação. E tanto foi que ele superou o desempenho do Ibovespa no período. E de olho nisso, nós trouxemos uma carteira pronta com as small caps recomendadas pela Nuinvest. Os responsáveis pela seleção foram os analistas Murilo Breder e Ângela Tosato. Inclusive, sabe para qual empresa eles deram destaque, Doni? Qual, Sammy Boy? Estou falando de Brasil Agro. Ela teve bons dividendos em agosto, o que deu um upside de mais de 19% nos papéis. A empresa investe em terras produtivas, faz investimentos em tecnologia, em infraestrutura, para depois revendê-las. É claro que, com isso, espera a empresa ganhos do negócio. Já uma tese que foi sustentada por eles foi a da companhia Irani. Ela é a maior fabricante de embalagens sustentáveis de papel. O foco da atuação da empresa é no mercado doméstico e ela se destaca por ser uma das principais produtoras brasileiras do segmento. Apesar dos números reportados referentes ao segundo tri desse ano terem mostrado como a demanda deu uma diminuída nos últimos meses, as estimativas são positivas por causa da sazonalidade do período.
Analisando o resultado da carteira Small Caps, ela acumulou uma queda de 23,64%, isso em 12 meses. Nesse período, o índice Small Caps também caiu, mas um pouco menos que a carteira, caiu 22,25%. O Ibovespa, no período, teve queda de 7,8%. Mas, apesar do conjunto da obra não ter batido seu benchmark no último ano, desde que a carteira foi montada, estou falando de outubro de 2020, ela acumula alta de 16,8% contra a queda de 6,10% do índice Small Caps. Já o Ibovespa teve alta de 14,7% nesse período, logo, pouco menor que a carteira. Mas vamos ver quais são todas as empresas que compõem a carteira recomendada. Nós temos aí os papéis de Minerva, 3R Petroleum, Arezzo, Brasil Agro, Ferbasa, Intelbras, Jalles Machado, Kepler Weber, Aura Minerals, Irani e Petz. As empresas que são vistas com o maior potencial de ganhos são Petz com 145% e Aura Minerals com 106%, segundo os analistas. Mas tanto uma quanto outra é recomendada uma alocação de 5%, isso em cada. Os papéis de Minerva são os que têm o maior percentual de alocação recomendado, 15%. Já as demais Small Caps, recomenda-se alocar 10% em cada, como podem ver nesta belíssima tela. Analisando o cenário atual para as Small Caps, desde meados de julho que o seu índice aqui na B3 registra altas consistentes. E em agosto muitas dessas empresas passaram a recuperar terreno que vinha sendo perdido para as Blue Chips. Tanto que foi registrada uma valorização de 10,9% para o índice Small Caps contra 6,1% do Ibovespa no mês passado. Só que por mais expressiva que pareça essa alta mensal, ela corrige apenas uma pequena parte da queda dos últimos meses, o que mostra como o caminho ainda é longo até que as Small Caps se recuperem completamente. E analisando a Bolsa como um todo, depois de cerca de um ano em queda justamente por conta da alta de juros, inflação, guerra na Ucrânia, muitos sugerem que tem bons motivos para a recuperação. Pelo menos é o que dizem nossos analistas da Nu Invest. O Ibovespa está ainda próximo de 2 desvios padrões abaixo de sua média histórica. A Selic finalmente caminha para o seu fim no ciclo de alta. A inflação vem caindo, inclusive tivemos deflação recentemente. E ainda teve uma revisão de PIB. Era esperado uma contração e agora espera-se que ele cresça 2%. E mesmo que a gente esteja a menos de um mês das eleições, existe a possibilidade dos atuais candidatos à presidência irem em direção ao centro. Claro que já se especula a respeito de um risco de um chamado terceiro turno, que seria um desdobramento pós-eleições que pode aumentar o risco do país ou então minar a confiança do investidor estrangeiro. Sendo assim, os analistas enxergam que há espaço para continuar essa retomada vista na Smalls. E se isso for confirmado, a dinâmica vista nos últimos 2 meses tende a se manter. Small Cap se recuperando forte, com o Ibovespa também em alta e as empresas pagadoras de dividendos com altas mais tímidas. De certa forma, Dani, o que eu diria? Small Caps tem o que a gente chama de beta, um risco maior que a média do mercado. Então, quando sobe, o Ibovespa sobe X e a Small Cap sobe mais do que X. Mas a onda que leva é a mesma que traz. Se cair, o Ibovespa também vai ter uma queda menor. Então, é uma questão de ajuste de risco. E você, Dori, como que enxerga esse cenário? Sammy Boy, eu gosto bastante de Small Caps, acho que tem muitas empresas interessantes, elas têm um potencial muito grande a médio e longo prazo. Se o seu horizonte é longo, elas podem ser um fiel aliado para a rentabilidade da sua carteira, para a multiplicação do seu portfólio. Em relação às Blue Chips, que já são empresas mais estabelecidas, mais robustas, né? As menores têm um potencial de disparar, mais nesse longo período. Agora, é claro que tem que ficar tranquilo e aguentar as oscilações, porque no curto prazo, no médio prazo, elas podem apanhar bastante. Do mesmo jeito que sobem mais rápido na alta, elas caem com maior velocidade num mercado que recua, num bear market. Mas eu gosto muito de Small Caps, já tive e tenho ainda no meu portfólio algumas, Sammy Boy. Muito bem, vamos agora ao Giro de Notícias.
Apesar da queda de quase 60% entre as principais criptomoedas neste ano, investidores ainda seguem otimistas, em especial os brasileiros. O país é o que mais adotou criptomoedas na América Latina. No mundo, o Brasil ranqueia em 7º lugar. Vietnã lidera a adoção mundial. A Unipar, produtora de cloro, soda e PVC, vai investir 1,4 bilhão de reais em pelo menos 30 projetos ESG até 2030. O anúncio é o destaque do primeiro relatório de sustentabilidade da companhia divulgado ao mercado. A Justiça Federal na Paraíba realizou a primeira audiência no metaverso. A sessão colocou a Caixa Econômica Federal frente a frente, de forma virtual, com uma empresa que foi acionada pela pendência de pagamentos de empréstimos. Os representantes das partes usaram os avatares customizados em 3D. O processo, que tramitava desde 2018, foi solucionado em menos de 10 minutos. Muito bem, notícias giradas. E você, gosta de small caps? Investe em small caps? Segue o índice? Tem sua própria carteira? Conta pra gente, deixa nos comentários, aproveita, se inscreva no canal, ative notificações, esmague o like, claro. Fique de olho, que nós voltamos aqui no Invest News. Tchau, tchau. Valeu, até o próximo programa. Tchau.